Existe um momento em que tudo muda, quando o céu toca a terra e o comum se torna extraordinário. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. O Espírito Santo foi derramado, e naquele dia não foi apenas uma experiência, foi o começo de uma nova realidade. O medo deu lugar à coragem. O silêncio se transformou em voz. A fraqueza foi revestida de poder. O novo chegou. Vamos viver um novo poder que nos capacita a viver além de nós mesmos. Uma nova liberdade que quebra cadeias e restaura a alma. Uma nova atitude que transforma fé em ação. Uma nova identidade firmada em quem somos em Deus. Uma nova família onde ninguém caminha sozinho. E um novo propósito que nos envia ao mundo com significado. Pentecostes não foi o fim de uma promessa, foi o início de uma missão. O Espírito Santo continua sendo derramado e o novo continua acontecendo. Prepare o seu coração, o velho ficou para trás, o novo chegou. Que alegria estar aqui hoje compartilhando a poderosa palavra de Deus com vocês. Gente, a mensagem de hoje é o início de uma nova série. Eu quero começar essa mensagem com a frase do pastor Carlito Paz, que diz: você não pode viver a plenitude de uma nova vida carregando velhos hábitos do pecado. Nós vivemos domingo passado o culto da ressurreição e nós cremos que com Jesus ressuscitado tudo se fez novo. Novidade de vida chegou para mim e para você. E nós estamos agora nos preparando para um tempo, o Pentecostes que virá. Nós estamos nos preparando para isso. E eu creio que o Pentecostes foi a maior revolução na história da igreja primitiva. Porque foi quando o Espírito Santo desceu sobre os cristãos, trazendo poder, unção, santidade. A partir dali, a igreja já era outra. Por isso, nós vamos compartilhar durante 7 semanas, 7 novidades que recebemos desde a ressurreição de Cristo. Hoje nós vamos começar essa nova série intitulada New, o novo chegou. E eu quero saber, igreja, quem está preparado para receber o novo de Deus? Diga amém! Eu creio que nós estamos ansiosos e expectativas geradas em Deus para o novo que Ele está preparando para a gente, para o novo que na verdade já chegou desde a cruz. E a primeira mensagem de hoje é o novo poder, o novo poder. Você já tentou mudar alguma coisa na sua vida e simplesmente não conseguiu? Você já tentou, às vezes, mudar um hábito, uma área emocional, até uma área espiritual? Quem sabe você começou na academia, comprou a roupa da ginástica, você comprou o tênis da corrida, você mudou toda a dieta lá, escreveu a dieta, começou empolgado nos 3 primeiros dias, aí daqui a pouco você já não ia correr mais, aí faltou hoje, aí hoje a gente come um brigadeirozinho, aí chegou a Páscoa, eita, o chocolate, e quebrou toda a dieta, e você voltou para o lugar inicial. Já aconteceu isso com você? E quando isso acontece com a gente faz uma pergunta, que é uma pergunta muito honesta, muito sincera dentro de nós, que é, por que nós sabemos o que temos que fazer, mas às vezes não conseguimos viver? Por quê? Foi A.W. Tozer que disse, uma vida superficial com Deus produz uma fé fraca. Forte, né? E olhando para os discípulos, nós percebemos que eles estavam exatamente nesse lugar. Gente, os discípulos, eles tinham convivido com Jesus, eles tiveram o melhor discipulador que eles poderiam ter, eles tiveram ensinamentos profundos, eles tiveram experiência com Deus, eles viram milagres extraordinários. Os discípulos, não faltava para eles alimento profundo, não faltava para eles conhecimento, eles tinham história com Deus. Mesmo assim, Jesus olha para eles e diz algo surpreendente. Jesus diz, wait. Esperem. Esperem. Isso revela algo que todo cristão precisa saber. Aprendi com o meu bispo, porque eu tenho que falar inglês também, que é uma igreja global, né? Isso revela algo que eu e você precisamos descobrir. Por que esperem?
Porque não é sobre o quanto conhecimento nós temos, mas é sobre o quão cheio nós somos. Não é sobre quantos versículos eu conheço, é sobre quantos versículos eu obedeço. A prática da palavra de Deus é que nos vai fazer ser cheios da presença, cheios do Espírito Santo de Deus. Hoje eu creio que Deus está nos chamando para uma virada. Mas não é uma virada de conhecimento, é uma virada de poder no Espírito Santo de Deus. Você quer viver essa virada junto comigo? Então coloque a mão no seu coração, vamos orar juntos, vamos pedir ao Senhor. Pai, nós queremos que Teu Espírito Santo fale conosco nessa manhã, que a Tua palavra se revele, que nossa mente seja renovada, que o nosso coração seja direcionado. Nós estamos abertos para o novo que o Senhor tem preparado, Pai. Em nome de Jesus, amém. Eu preciso entender que o novo poder começa com dependência do Espírito. A vida cristã, ela não foi planejada para ser vivida com esforço humano, mas com capacitação divina. Tem muita gente que infelizmente está vivendo frustrado, exatamente porque está tentando viver a vida com Jesus com a própria força. E olhe, tem gente de verdade que está honestamente tentando mesmo, mas está dando errado, porque ele está tentando errado. Ele está tentando fazer tudo com a força que ele tem no braço. Ele está tentando da forma errada. Gente, tentar vencer o pecado com a própria força, tentar viver as disciplinas espirituais com a própria força, tentar ser constante com a própria força, gera sabe o quê? A gente fica cansado, sobrecarregado, desgastado e frustrado no final. Nós precisamos entender essa novidade de Deus para a nossa vida. Olha o que o texto diz, Atos 1:4, esperem pela promessa do Pai, esperem. Gente, Jesus olha para aqueles homens super experientes e fala aquela frase que irrita muita gente, espere, espere, espere. E isso às vezes confronta a nossa lógica, porque, eu não sei você, mas às vezes a gente se incha feito sapo, assim, sabe? Diz, eu já sei, eu já me formei, eu já fui para o cursilho, para o Dínamos, eu já vivi, eu já tenho não sei quantos anos de crente. E a gente se incha e diz, como é que eu vou esperar? Eu já sei tudo o que eu preciso, já vivi muita coisa com Deus. Mas Jesus deixa claro que o conhecimento não substitui o poder. Jesus deixa muito claro que a experiência não substitui unção e que o esforço jamais vai substituir a dependência. Talvez você já tenha vivido isso. Você tenha feito uma promessa pessoal para si mesmo, começo do ano, ou em algum ciclo da sua vida, decidiu mudar várias vezes. Talvez você já recomeçou inúmeras vezes. E você se frustrou, você disse, não, mas agora vai ser diferente, mas agora vai dar certo. E infelizmente você não conseguiu sustentar. E deixa eu te dizer, isso não é falta de vontade não. Não é falta de força de vontade. Como alguns mais críticos dizem, não é falta de vergonha na cara não. Não é. Talvez isso seja falta, sabe de quê? Dependência do Espírito Santo. Falta de depender do que Deus tem para nós, da força que Ele dedicou para nós. Sem o Espírito Santo, gente, a vida cristã é uma religião pesada, a vida é religiosa, ela se torna pesada, cansativa e no final das contas sempre insustentável. Não dá para a gente segurar por a gente mesmo, pelas nossas forças. Por isso, olha que coisa linda, a resposta não é tentar mais, mas é depender mais. Eu não sei para você, mas isso me dá um alívio tão grande. Uma frase que está sendo muito banalizada hoje em dia, mas que eu creio esconde um grande poder, sabe o quê? Quando a gente faz assim, agora só Deus na causa. A gente fala isso geralmente quando já foi tentado tudo, feito tudo, não tem mais jeito, a gente diz só Deus. Mas deixa eu te dizer, quando a gente diz só Deus, nós estamos reconhecendo que eu e você não temos forças o suficiente para fazer. E quanto antes você reconhecer que não tem força para fazer, quanto antes o nosso Deus Todo-Poderoso entra na causa para agir.
precisamos dar esse espaço. Então vamos começar a frase com só Deus. Não precisa ser no final da história, é no primeiro ato da história a gente diz, agora só Deus, porque sempre será Ele que estará fazendo. Mas de forma prática, gente, o que é depender do Espírito Santo? Depender do Espírito Santo não significa que a vida será fácil. Significa que você não vai estar sozinho na sua vida. Depender do Espírito Santo não significa que não vai haver lutas, mas significa que você terá a força sobrenatural para vencer as lutas. Depender do Espírito Santo não significa que não haverá lágrimas, mas significa que o Consolador está habitando dentro de nós para enxugar as nossas lágrimas. Depender do Espírito Santo não significa que a gente vai ter uma vida perfeita, mas significa que nós podemos ter o selo e a esperança de que nós temos uma vida eterna. Muda as coisas de perspectiva. Depender transforma as coisas, transforma a nossa ótica e nos transforma. Eu lembro de um testemunho que eu tive a oportunidade, o privilégio de viver sobre dependência, que eu estava liderando uma juventude lá em Goianinha. Nós começamos a liderar a juventude e os adolescentes, e Deus estava nos dando uma graça maravilhosa. Gente, estava brotando adolescente do chão, assim, eu chegava adolescente de tudo que era lugar. A cidade começou a reconhecer, o povo das escolas, os diretores e professores diziam, esse menino é muito perturbado, manda lá para a igreja anglicana que eles dão um jeito nele lá. E começou a chegar muito adolescente, muito adolescente se convertendo, e eu fiquei aperreado, porque eu digo, Jesus, o que é que eu faço com esse povo todinho? Eu não tenho capacidade de gerar tanto adolescente, tanto menino novo convertido. E aí veio a oportunidade de um acampamento de adolescentes diocesano que aconteceu aqui em João Pessoa, o EAC. Eu digo, fechou, vamos levar esse adolescente todinho para lá. Aí começa o desafio. Como é que eu vou trazer esses meninos lá para cá? E dinheiro para ônibus, e dinheiro para taxa. Tinha muitos desses adolescentes que eram de comunidade, tinha menor condição. Eu digo, Jesus, eu não tenho condição de pagar para esses meninos, como é que a gente vai fazer? Aí um dos jovens tinha aprendido a fazer trufa de chocolate. Aí eu disse, tu ensina a gente a fazer trufa de chocolate? Ele se ensina na hora. Aí a gente pegou, outros que tinham o dinheiro da taxa, a gente não comprou a taxa, a gente investiu em comprar barra de chocolate para fazer trufa. E gente, foi tão lindo, porque a gente juntava os jovens e os adolescentes na cozinha, e a gente fazendo trufa, e derretendo, e aquele ambiente sobrenatural. E conforme os chocolates iam sendo informados, Cristo ia sendo formado no nosso coração. A gente chorava na cozinha, a gente ria na cozinha. Era a presença de Deus, era uma trufa ungida, literalmente aquela trufa. Viu? E eu sou muito metódico, então eu contava todas as trufas, eu já sabia quantas teriam que ser vendidas para que desse certo, para que todo mundo pagasse, quantas remessas seriam produzidas, tudo automático, tudo contado, anotado. Vamos distribuir a trufa no final do culto, vamos. Acabou o culto, juntou aquela fila de adolescentes com a sacola aqui, e a gente distribuindo, passando nome por nome, a quantidade igualzinha para cada adolescente, porque cada um tinha que vender a sua trufa para poder pagar, e a gente entregando, e chegando na metade da fila, e um bocado de trufa na sacola, e eu pegando a lista, e os adolescentes chegando, e acabando os adolescentes, e um bocado de trufa. Chegou o último adolescente, a gente entregou a trufa. Eu digo, gente, tem alguma coisa errada. O saco ainda está na metade, olha aqui essa lista. E eu passei a lista com todos os líderes. Eu digo, gente, faltou alguém, quem foi que faltou? E não tinha faltado ninguém. Todos os adolescentes tinham pego aquelas trufas, e a gente, diante do milagre, a gente fez, Jesus, as trufas se multiplicaram, elas dobraram a quantidade que existia naquela sacola. E para a honra e glória do Senhor Jesus, nós vendemos todas aquelas trufas. Todos os adolescentes chegaram no acampamento, foram entregues a vida para Jesus, reconciliação, porque quando nós dependemos, o Espírito manda a provisão. Glória a Deus, é bom demais depender. Eu sei que dá uma agoniazinha na hora, mas a gente vê o milagre sobrenatural acontecendo. Eu preciso entender que o novo poder transforma minha identidade e coragem. E coragem. O Espírito Santo, ele muda tudo. Ele transforma a nossa mente, renova a nossa percepção, a nossa ótica. Ele transforma a nossa coragem, a nossa postura. O como nós ficamos diante das coisas. Quando isso acontece, gente, a gente começa a viver de forma diferente. Não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E não é porque o medo desapareceu, mas é porque agora o que habita dentro de você é muito maior do que o medo que está do lado de fora.
O versículo de Atos 1:8 diz: mas receberão poder. A palavra grega original aí para poder é dínamos, mas receberão poder, receberão dínamos. Dínamos é poder explosivo. Gente, quando alguma coisa explode, nada fica igual, tudo muda. Então é um poder que nos muda e nos transforma, que transforma tudo. Um dos maiores exemplos disso é o apóstolo Pedro lá. É um exemplo do que era antes e depois do Espírito Santo. Ele já tinha andado com Jesus, já tinha recebido o ensinamento, mas ele negou Jesus, você lembra? Ele foi dominado e paralisado pelo medo, ele se escondeu. Isso foi antes do Espírito Santo. Mas depois do Espírito Santo, ele se levanta com ousadia, ele prega com autoridade, se torna uma liderança das mais influentes da história da Igreja de Cristo. O Espírito Santo nos reposiciona. Deixa eu te dizer, o que mudou não foi o cenário. O que mudou não foram as circunstâncias, o que mudou não foi a formação teológica dele, o que mudou foi o Espírito Santo de Deus agindo sobre ele, porque agora dentro dele fluía águas vivas. Isso muda a gente, isso nos impulsiona com autoridade. Talvez essa seja a resposta que você está procurando nessa manhã. O que é que está faltando? Fluir águas vivas, rios de águas vivas dentro de você. Isso revela uma verdade profunda, gente. O Espírito Santo, ele não vem para melhorar você só assim, versão 2.0. Não, ele vem para transformar você completamente. Ele vem, na verdade, para revelar a sua verdadeira identidade, que estava escondida sobre o pecado, sobre o medo, que estava paralisada. O Espírito Santo, ele vem romper com a versão antiga e deformada da sua vida, para que você não seja mais definido nem pelas circunstâncias, nem pelo seu passado, nem pelas suas limitações emocionais. A partir de agora, você passa a ser quem Deus diz que você é. E olha que coisa linda, você consegue imaginar isso comigo? Porque eu consigo imaginar muito isso. Deus olhando para mim e para você, sabe? Ele olhando para a gente dizendo assim: oh, meu filho, minha filha, eu não vejo você como os outros te veem. Eu não vejo você nem como você se vê. Meu filho, minha filha, eu sei que às vezes você se sente incapaz e insuficiente. Mas eu te vejo de uma forma tão preciosa, que eu decidi colocar o Espírito Santo dentro de você. Eu te vejo como o templo do Espírito Santo. O mesmo Espírito que estava em Jesus, está dentro de nós agora. Esse é o valor que Deus nos olha. Isso é como o Senhor nos vê. Mas a dificuldade é que às vezes a gente conhece Jesus, mas ainda vive com mentalidade antiga, ainda pensa como antes, reage como antes. Por isso, gente, hoje o lançamento desse livro é mais do que uma publicação. Para mim, é um ato de obediência e coragem, de verdade. Talvez alguns aqui não saibam, mas há mais de um ano atrás eu comecei uma investigação sobre autismo, para saber se eu era autista. E eu queria compartilhar com a igreja hoje, pela primeira vez, de uma forma muito vulnerável. Eu estava com medo. Talvez você já tenha sentido esse medo, sabe, que faz você esconder um laudo. E eu estava com medo porque eu estava pensando o que é que as pessoas iriam pensar ao meu respeito. Será que alguém, eu já era pastor, será que alguém vai querer ser pastoreado por um autista? Será que alguém vai querer ser pastoreado com alguém com deficiência? O que é que as pessoas iriam pensar? Será que as minhas palavras seriam descredibilizadas? E eu prego o Evangelho, eu não prego minha palavra, e eu estava com medo do Evangelho ser descredibilizado por conta de um laudo. Aí Deus me fez enxergar outra coisa. Deus me parou e fez assim: olhe para a sua trajetória, olhe para a sua história, olhe todas as coisas extraordinárias que a gente já viveu junto, olhe quantas coisas incríveis eu já fiz na sua vida, é através da sua vida. E eu comecei a olhar para a minha história e Deus disse: essa é a sua identidade, não é um laudo que é a sua identidade. E Deus me fez ver outra coisa. Eu pastoreava já famílias atípicas, né? E Deus me fez ver a minha sobrinha, Lara, que é filha de Samara, que estava cantando aqui, com 3 aninhos.
a angústia que nós estávamos em família para saber se ela seria verbal, não verbal, se ela falaria, se ela não falaria. E Deus, de forma muito incisiva comigo, diz assim: quem é que vai falar por ela? Ela por enquanto não fala, mas quem é que vai falar por ela? Deus me mostrou as famílias que eu pastoreava, que quando recebiam um laudo, era literalmente um luto. Era como se as crianças perdessem todo o futuro, porque eles não tinham perspectiva. Eles diziam: o que é que meu filho vai ser? Como vai ser? E Deus disse de forma muito clara: disse, eles estão de luto porque eles não têm uma perspectiva, eles não têm um ponto de referência do que Deus pode fazer, independente de um laudo. E aí, diante disso, igreja, eu não tinha condição de não dizer sim para o chamado do Senhor. Ainda que custasse minha reputação, eu estava determinado a viver o que o Senhor tinha para essa geração. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus mudou a minha perspectiva e fez me ver isso como um privilégio, você acredita? E não é porque as coisas mudaram, as coisas ainda são como antes, mas é porque eu não as vejo como antes. O espelho continua o mesmo, mas é a nossa ótica que mudou. Porque agora a gente se vê como Jesus nos vê. Isso nos empodera realmente para fazer o que Ele planejou para a gente. Isso é uma decisão espiritual, gente. Quando você passa a viver com ousadia, porque coragem não é ausência de medo. Aqui na Rede One a gente fala isso direto. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Não é ausência de medo, é confiar que o Deus que nos chamou é acima dos nossos medos. Eu preciso entender que o novo poder, terceiro e último, me envia para um propósito maior. O poder do Espírito Santo, ele não vem sobre você para que você se sinta o super-herói, para que você se ache o cara, que você se ache a mulher. Não, ele vem para te enviar para um propósito, é para que você possa cumprir uma missão. Eu aprendi que Deus não enche o tanque do carro para o carro ficar parado. O Espírito Santo não vai encher a sua vida para você simplesmente sentir uma energiazinha legal. Ele vai te capacitar para você ir aonde Ele está mandando você ir. Isso muda a forma como nós vemos a nossa vida espiritual. O Espírito Santo, ele não é um fim em si mesmo. Ele é o selo do envio da mensagem do Rei. Nós somos selados pelo Espírito Santo, porque somos uma mensagem para ser entregue para alguém. Tem gente querendo viver experiência com Deus, sentir a presença, mas aí não querem se posicionar para servir, para testemunhar, não faz sentido. Atos 1:8, na descida do Espírito Santo, ele encerra: e serão minhas testemunhas. Ser testemunha é o que, gente? É quando você vê alguma coisa, alguém te pergunta e você conta. Às vezes nem te pergunta, você conta: eu vi. Deus está te chamando para ver o agir sobrenatural de Deus na sua vida, para você abrir a boca nos 4 cantos e dizer: eu vi Deus agir, eu vi Deus fazer, eu sei que Ele ainda faz. Testemunha, isso é testemunhar. O Espírito Santo não vem apenas para te tocar, Ele vem para te mover, para te impulsionar. Inclusive o dom tão falado de línguas, né? Quando a gente vê a descrição do dom falado de línguas no final, sabe o que é que ele diz? As pessoas que estavam falando em outras línguas, eles anunciavam as grandezas de Deus. Era isso. No final era empoderar para testemunhar. Isso muda a forma como a gente vive. A gente começa a entender que nosso trabalho, a nossa casa, nossa faculdade, aonde o Senhor está nos enviando, é o nosso campo missionário. E nós podemos ser empoderados pelo Espírito Santo de Deus para fazer coisas extraordinárias. É o poder do novo, é o poder do Espírito Santo. Por isso que isso é uma decisão muito clara. Você precisa entender a sua vida como um propósito, como testemunha de Jesus e se disponibilizar para ser usado diariamente. Eu vou me encaminhando para o final dessa mensagem, e eu queria compartilhar uma outra história com vocês. Essa história não é minha, essa história é de uma mulher. Essa história dessa mulher que ela decidiu, queria fazer uma cirurgia, ela decidiu que queria fazer uma laqueadura, para não ter mais filhos. E ela falou para a mãe dela: mãe, vou fazer uma cirurgia, e a mãe dela, crente, disse: minha filha, isso é uma decisão muito importante. Você tem que orar antes de tomar uma decisão dessa. Vamos perguntar a Deus o que é que o Espírito Santo tem para você. Aí ela fez: tá bom, mãe, vamos para a igreja. Foi para a igreja naquele dia com a mãe.
E na igreja lá, o pregador estava falando sobre João Batista, pregando, e o pregador deu uma palavra muito forte, disse assim: você será mãe de um varão, ele será anunciador da minha palavra. Na hora ela sentiu que claramente era para ela, Deus estava falando com ela. Ela se emocionou, se impactou, foi para casa, mas o médico já estava marcado na semana. Ela foi para o médico levar os exames, levou para a médica, né? Só vim aqui trazer os exames para fazer a cirurgia, pré-operatório. A médica olhou para os papéis e fez assim: parabéns. Ela fez: parabéns o quê? Você está grávida. Ela: não, eu não estou grávida não, vim fazer a cirurgia, eu estou grávida. Você está grávida. Na hora a promessa chegou: terá um varão, anunciador. Mas a gente sabe que entre a promessa se cumprir, tem a palavra e a promessa, tem um processo no meio, né? Os 3 P's. Foi um processo desafiador, a gravidez não foi a das melhores. A criança nasceu de 8 meses. O pessoal que é da área de saúde sabe que 8 às vezes é pior do que de 7, né? E os médicos disseram para aquela mãe: se o seu filho sobreviver, se ele terá sérias dificuldades, ele tem um pulmão deformado, uma má formação no pulmão. Ele possivelmente não vai conseguir falar, possivelmente não vai conseguir respirar, se ele sobreviver. Mas aquela mãe tinha uma promessa do Senhor. Ela ouviu aquilo ali com o Espírito Santo passando um filtro no ouvido dela. O menino foi internado na UTI neonatal, problemas sérios. E numa das madrugadas, enquanto ele estava internado, o Espírito Santo soprou no ouvido daquela mãe: levante, vá ver seu filho, levante, vá ver seu filho. Ela pegou aquele negócio que segura o soro como muleta, saiu aperreada, procurando onde é que era a UTI neonatal, subindo, descendo andar, a escada, recém-cirurgiada, até que ela encontrou a UTI. A UTI neonatal tem um vidro, onde as crianças ficam do outro lado, dentro de incubadoras. Ela chegou diante desse vidro e ela viu seu filho, que estava com um capacete de oxigênio virado. Ele estava sufocando, a criança já estava roxa. Ela, desesperada, bateu no vidro: meu filho, meu filho. Ela desmaiou. Ela acordou no quarto dela. A enfermeira disse: calma, seu filho sobreviveu, você salvou a vida do seu filho, ele está vivo. Promessa do Senhor. A criança cresceu com muitas dificuldades respiratórias, de verdade, demorou muito a falar. Mas Deus tinha dado uma promessa, que ele seria anunciador do Evangelho. Ela criou a criança nos caminhos do Senhor, trazendo para a igreja, levando para a igreja, sendo ensinado na salinha, sendo ensinado no GPS. A criança virou um adolescente que deu trabalho ainda, você acredita? Quis desviar, mas aquela mãe tinha uma promessa em oração, declarando que o Espírito Santo fazia ela ver. Não era as circunstâncias, era o que o Espírito Santo fazia ela enxergar. Aquela criança, aquele adolescente, agora jovem, se tornou um missionário. Ele foi enviado para a África, ele foi enviado para o interior, ele foi enviado para as nações para falar do amor de Jesus. E ele falava com microfone, ele falava sem microfone, porque as promessas do Senhor, elas se cumprem em detalhes. Eu quero que você hoje receba o poder do Espírito Santo para enxergar a sua vida debaixo das promessas. Sabe por quê? Porque aquela mulher, essa mulher que eu estou contando, é aquela mulher ali, aquela senhorinha do cabelo branco. Ela é minha mãe. Eu sou o missionário dessa história. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. O Senhor declara em Isaías 43:19: eu estou fazendo uma coisa nova. O novo de Deus, ele não começa de fora para dentro, mas é de dentro para fora. É quando a gente se posiciona diante das promessas. Eu não sei se suas promessas estão na UTI, mas eu sei que o novo de Deus chegou. O Espírito Santo de Deus está nesse lugar. Ele está nos convidando, nos confrontando a vivermos como testemunha. Será que você está vivendo tentando pelas suas próprias forças?
Será que não chegou a hora de descansar no Senhor, para viver algo novo de verdade? Gente, o Espírito Santo não é uma energia não, ele é uma pessoa, ele está aqui agora. Se essa mensagem fez sentido para você, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Hoje é dia de você parar de tentar sozinho, abrir mão do controle, deixar o Espírito Santo agir. O novo de Deus começa